Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse dia maravilhoso que o Senhor já nos proporcionou. Bom dia para você que está aí na sua tarefa, suas obrigações do dia, no seu trabalho. Bom dia para você que de repente está aí de folga ou está de férias. O que eu desejo é que Deus abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja você e toda a sua família, livre de todo mal em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do dia e hoje estaremos fazendo a leitura do livro do Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 até o 23, que está escrito assim: Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos ir agora, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilências ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Arão e Moisés: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Verso 6: Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos seus exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palhas para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizerem ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, e os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel, e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim aos teus servos? A palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Por isso dizem: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, porém, agora trabalhar palha, porém não se vos dará. Contudo, dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos,
da tarefa do dia, no seu dia. Os israelitas queixam-se a Moisés e Arão. Versículo 20. E encontraram a Moisés e Arão que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste este mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela tua santa palavra. Nós podemos ver que agora vai começar, podemos dizer, problemas para o povo. Se o povo já tinha clamado, se o povo já estava pedindo, se o povo já estava clamando a Deus antes, imagine agora. Podemos ver que esse faraó realmente tinha um coração endurecido, afinal de contas eram escravos, não tinham valor nada, tratava o povo como escravo que não tinha valor a nada, eram pessoas que estavam ali para trabalhar. E olhe que naquela época já tinha um negócio que muitas empresas hoje trabalham, produtividade. Quem trabalha em linha de produção sabe bem do que eu estou falando. Tem que produzir tanto por dia, tem que ser no mínimo aquela cota, senão é arriscado até perder o emprego. Então a astúcia de Faraó, que era um faraó de uma geração antes de Moisés, o que me chama a atenção, que nos faz pensar, como é que um homem estranho chega falando que é Moisés, e talvez o guarda lá já ouviu falar de Moisés, Você acha que o faraó iria receber qualquer um? Será que o faraó iria receber? Por que o faraó recebeu Moisés, Porque Moisés fazia parte da linhagem real. Se você leu com a gente, se você acompanhou a história de José, você vai lembrar que José recebeu o anel de Faraó no seu dedo. Então a família real, os príncipes, aqueles que faziam parte da família real, tinham os anéis que os destacavam como sendo da família real. E Moisés, quando foge do Egito, ele foi, catou ali talvez uma peça de roupa que lhe cabia e foge para o Egito. Quando ele volta para ele, isso é história, isso é história, não está na Bíblia, isso é história à parte. Quando ele volta para falar para Faraó, para falar para os soldados, para os súditos, eu quero falar com o Faraó, mas quem é você para falar com o Faraó? Eu sou Moisés. Eu já ouvi falar de um Moisés aqui que era da família real, mas era adotivo, era um hebreu. Quando Moisés mostra o seu anel, realmente eles comprovam que ele fazia parte da família real, e então concedem a Moisés o direito de estar diante do Faraó para ali fazer a petição, aquilo que o Senhor ordenou que eles fizessem. É lógico que o Senhor falou que o coração dele iria se endurecer, e ao invés de libertar o povo, ele coloca a porção dobrada do trabalho. Então o que já era trabalhoso, pois as palhas vinham até eles para eles fazerem os tijolos, agora eles teriam que ir até os lugares para colher as palhas, para voltar onde fabricavam os tijolos e fazerem os tijolos. Qual que é a intenção de Faraó? É fazer com que o povo ficasse tão ocupado e tão atarefado para que não dessem ouvido a Moisés e não tivessem tempo de ouvir as palavras de Moisés e de Arão. Faraó usa dessa estratégia para manter o povo totalmente esgotado, cansados, sobrecarregados, ao ponto que eles não tivessem disposição, depois de um dia de trabalho, tendo que cumprir as metas, tendo que cumprir o nível de produção que era exigido por eles só quisessem deitar e dormir, não quisessem conversar, não quisessem dialogar com ninguém. Então, Faraó toma uma situação de impor esgotamento
para que eles estivessem extremamente cansados para não ter tempo de se reunirem e conversar com Moisés. E parece que as coisas no dia de hoje, né? Parece que é a mesma situação. Todos nós aí estamos correndo no emprego, correndo no nosso serviço, estamos esgotados e tantas coisas nas nossas mentes, né? E às vezes nós não temos tempo, não temos disposição de estar na igreja durante a semana porque estamos cansados, de estar na igreja durante a semana porque estamos esgotados. E é essa a estratégia do inimigo, fazer com que você se esgote para que você não se encha espiritualmente. Tem bênção para a tua vida, tem coisa boa chegando para você nas suas mãos, mas quem vai colocar isso nas tuas mãos é o Senhor. Então você vai ter que escolher a sua prioridade, ou eu me dedico a Deus, ou eu me dedico às coisas deste mundo. Ou eu me dedico a Deus que faz um milagre acontecer na minha vida, ou eu me dedico ao homem que eu vou trabalhar para ele 12 horas, 14 horas, 16 horas no dia e ele vai me dar um X a mais no meu salário. Então chega um tempo da nossa vida, a gente tem que colocar, né, na balança o que realmente está valendo a pena. Né? Todos nós temos o direito de ter uma casa, né? Seja construir uma casa, seja comprar uma casa, seja comprar um carro, uma moto, né? Mas o maior problema do ser humano às vezes é a má administração da sua vida. Então tem gente que você pode ganhar 20 mil reais por mês e ela vai ficar no negativo sempre. Ela não, 20 mil reais, 30 mil reais, ela não vai se dar conta de se manter com este salário. Então o que nós precisamos entender? O diabo usa dessas estratégias para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar da posição de Deus e para fazer com que nós venhamos ficar tão sobrecarregados e tão cansados que não tenhamos disposição de entregar o nosso período. O que é? 1h30, 2 horas, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Ah, eu tô cansado. Mas no outro dia você vai, cansado ou não, você vai ter que trabalhar. Ah, eu tô cansado, eu tô doente. Mas no outro dia, doente ou não, você vai ter que trabalhar. Mas o Senhor acaba se tornando sempre a opção do, deixa quieto. Depois eu vou, hoje eu não vou para a igreja, amanhã eu vou, porque eu não tô bem, eu tô assim, eu tô assado. E você e eu, às vezes, nos esquecemos que o nosso Deus é que nos renova, que o nosso Deus é que nos restaura, que o nosso Deus é quem nos fortalece, que o nosso Deus é quem nos honra. Chega uma hora que nós temos que ir para a briga. O Senhor está conosco. Ou você vai para cima confiando no Senhor, ou você vai ser escravo do diabo para sempre. Você quer mudança na tua vida? Você tem que enfrentar Faraó. Faraó, que eu digo, é o domínio do inimigo, é o domínio de Satanás sobre situações, sobre circunstâncias da sua vida. Tem hora que você tem que ir para frente, enfrentar e não se acovardar. Porque a guerra é vencida com luta, não é com aperto de mão e tá tudo bem. O diabo é o seu inimigo e ele quer te destruir. Você vai se sujeitar a ele ou você vai lutar contra ele? Que você possa entender, quando você toma uma posição de guerra, você sabe o porquê você está lutando. É isso que Deus tenta colocar na cabeça de Moisés, de Arão e do povo. Vocês estão lutando para ser uma nação livre, uma nação forte. A história hoje é só o começo, mas o futuro será de uma coisa grandiosa. E isso nós podemos ver na história de um povo que era escravo. Hoje o povo de Israel está lá na sua terra, em Israel. É uma nação abençoada, é uma nação próspera, é uma nação forte, porque o Senhor é com eles. Que eu quero dizer que também o Senhor é na tua vida. Então fica firme, não desfaleça não. O Senhor é contigo e você vai vencer esta batalha, esta luta, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e livre você e toda a sua família de todo mal. Até a próxima, em o nome de Jesus.